Irmãos e irmãs, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. A primeira leitura de hoje é do livro da Missão da Igreja, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali nós vemos o Espírito Santo agir, a igreja dá os primeiros passos na evangelização dos povos. Hoje, a missão acontece através de dois grandes missionários de Jesus. Um se chama Paulo, que é mais conhecido nosso. O outro é Barnabé. Os dois são companheiros de missão. Hoje eles estão saindo de um território, de uma cidade chamada Perge, e vão para Antioquia da Pisídia, mais ou menos 257 quilômetros. É barco naquela época que nos leva. Eles têm uma missão de pregar a palavra. E chegando lá, em Antioquia da Pisídia, no sábado é dia de se encontrar na sinagoga. E eles pregam, sentam e pregam. Esta é a pregação. Que eles continuassem fiéis à graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus está acontecendo. A nossa parte é ser fiel. Sermos fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, eles pregaram no sábado, passou uma semana. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Olha que forte isso, porque a palavra de Deus, ela converte, ela liberta, ela cura, ela aproxima, ela salva. Durante uma semana, aqueles que ouviram na sinagoga na semana passada, fizeram aquela palavra ressoar, fizeram aquela pregação de Paulo e Barnabé frutificar. Eles saíram da sinagoga e foram contar a boa notícia e espalhar. Sabe por que isso não acontece entre nós? Por medo. Quem de nós convida, depois de ouvir a palavra na missa, convida mais alguém para vir se encontrar com Jesus na missa? Quem de nós faz isso? A gente ouve e guarda. Essa semana é para a gente espalhar o que nós ouvimos da palavra de Deus nessa missa. A boa notícia é para ser espalhada. Quando você não faz isso, você está contribuindo para que as fake news e as más notícias entrem cada vez mais na nossa vida e na nossa casa. Paulo e Barnabé disseram: é preciso agora anunciar a palavra de Deus. Primeira voz está falando para os judeus, mas como vocês rejeitaram e vos considerais indignos da vida eterna, vamos agora dirigir essa palavra para os pagãos. A palavra do Senhor agora está sendo espalhada por toda a região. Agora, não acredite que quando a palavra é anunciada, que todo mundo quer ela bem. Olha como na primeira leitura tem atitudes que é contra a palavra, que é contra a igreja. Ao verem aquela multidão, de um sábado para outro, aquela sinagoga encheu quase a cidade inteira, os judeus ficaram cheios de inveja.
inveja da palavra e começaram a blasfêmias. Se você tiver com folheto aí, versículo 50. Os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, aqui eu coloco religiosas entre aspas, tá? Assim como os homens influentes da cidade. Tudo isso tem em toda a cidade, né? As mulheres ricas, religiosas e os homens influentes, que têm um certo poder, para que eles provocassem uma perseguição. Que perseguição que é essa? De mentira e de blasfêmias contra Paulo e Barnabé, para expulsarem ele do território. A palavra de Deus, meu irmão, que converte, ela incomoda. Ela incomoda. Isso não acontece por aqui? Pensa um pouquinho. Segunda leitura de hoje é do livro do Apocalipse, foi escrito por São João. Eu, João, vi. João está tendo uma visão. Deus concede a esse apóstolo uma visão. Olha a visão dele. Eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. O que João viu é muita gente. É uma multidão imensa. A expressão que ele usa é que não dá para contar. Eu só tome cuidado, porque é muita gente, graças a Deus. É muita gente não significa que são todos. O que devem esquecer. Oxalá que seja a maioria. Como que esse povo estava? Estava de pé diante do trono do Cordeiro. De pé é quem está ressuscitado. O que eles usavam? Traziam vestes brancas e palmas na mão. A veste branca é a veste do batismo. É aqueles que viveram na vida o batismo. E a palma significa a vitória. A vitória daqueles que agora olham para o trono do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Nos últimos tempos nós vamos passar por grandes tribulações. Já estamos passando. Mas não perderam. Foram tentados, mas não perderam. Não se venderam. Sofreram, mas venceram, porque creram. Eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, que não é o sangue do Cordeiro. Por isso que eles estão diante de Deus no seu trono. Esses viveram a vida seguindo Jesus, comungando o seu corpo e o seu sangue, escutando a palavra e colocando em prática. Aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. É uma promessa. Seremos abrigados na sua Shekinah. Nunca mais terão fome e sede. Fome e sede é daqui. É daqui. Lá nós não teremos necessidades. A nossa necessidade maior tem que ser Deus. A minha existência me leva a ter necessidade de Deus. E termina: o Cordeiro será o seu pastor, e ele os conduzirá para as fontes da água da vida. Não é água poluída, é água límpida, é água pura. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Por isso que Cristo, ele só é pastor porque antes ele se tornou um cordeiro, uma ovelha. O cordeiro que foi imolado
entregue por nós. Hoje, nesse evangelho pequeno, mas com uma frase muito importante, nós lembramos que aqui nós estamos numa festa judaica. Não é a mais importante. Mais importante é a festa da Páscoa, festa de Pentecostes. Aqui é a festa das tendas, das luzes. Chamamos de Hanukkah. Jesus diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Você tem escutado a voz de Jesus? Quem é ovelha de Jesus escuta a voz dele e não outra. Ele diz: eu as conheço. Jesus conhece tudo de nós. Tudo. E elas me seguem. Por que elas seguem Jesus? Porque Ele a conhece. É o cheiro de Cristo que vai sendo impregnado em nós. Conhecer é ter intimidade com Jesus. Ele diz: eu dou-lhes a vida eterna e ela jamais se perderá. Quem se perde não está escutando a voz de Jesus. Quem se perde não está conhecendo, não está tendo intimidade com Jesus. Ele é o bom pastor. Em grego, kalos, significa o belo pastor. O belo é uma vida de entrega. Assim foi a vida de Jesus. Termino dizendo: bom pastor, as ovelhas escutam a voz do pastor. Esses dias atrás, podemos dizer que nós estávamos meio que sem pastor, sem um papa. E como que nós, nesse mundo moderno da inteligência artificial, como que cada dia mais nós vamos ser enganados e influenciados. A maioria de nós aqui, eu falo isso sem nenhum medo, parecia eleitor de política na eleição do Papa. Uns gritavam, né? Eu voto no cardeal Pier Battista Pizzaballa, que queremos um italiano. O outro em Pietro Parolini, eram os mais cotados, né, italiano. Não, eu quero alguém dos Estados Unidos, é Matteo Zuppi. Melhor, o outro italiano, Matteo Zuppi. Eu quero dos Estados Unidos, Raymond Burke. Não, aquele filipino, Luiz Antônio Tagle. Nossa, ele parece muito engraçado, né? Bispo Alegre, né? Não, vamos voltar no Robert Sara, que é da Guiné. Ele vai ser envolvendo 16, né? Vai trazer a doutrina. Outro, Fridolin Ambon, do Congo, são alguém da África. Olha como, se isso não mexer com você, não, eu quero um papa conservador, não, eu quero um papa da direita, da esquerda. Meu irmão, minha irmã, como que nós votamos pelo Facebook e o TikTok? Se isso não te incomodar, esses dias eu estava com um grupo de gente da igreja. Eu perguntei assim: me fala o nome de um cardeal brasileiro. Não souberam dizer um nome. Não precisava dizer o nome dos 7 ou dos 8, porque Dom Raimundo Damasceno não vota mais, mas pelo menos um não conseguiu no Brasil. Vejam como nós, de missa dominical, estamos influenciados por tudo que passa na TV, e não pelo Evangelho. Nossa sintonia estava longe do que o Espírito Santo falava. Se isso não me incomodar, se isso não incomodar você, nossa, mas como que eu estava longe do Espírito Santo?
Escolheram Robert Francis Prevost, nascido nos Estados Unidos, um homem profundamente peruano, encardinado no Peru, sabe de perto o que é a pobreza e as realidades do mundo. Religioso, uma das ordens mais antigas, agostiniano, de Santo Agostinho, mais platônico. Chegou a ocupar o cargo mais alto de uma congregação religiosa, ser superior geral dos agostinianos. O cargo que ele ocupava hoje é um dos mais importantes da igreja, é aquele que ajuda o Papa a escolher os bispos das dioceses do mundo inteiro, prefeito desta dicastério do bispo. Eu particularmente, não sei você, quando o Papa Leão chegou naquela sacada, dava para entender, nossa, foi o Espírito Santo que escolheu. Pelo seu jeito, pela sua palavra, a gente, pelo menos eu, tinha certeza, Deus sabe o que faz. Mas me incomodou, e como que a gente está longe do que o Espírito Santo quer. É para mexer com você. Cuidado, a igreja não é guiada pelo Facebook. Os cardeais que estão lá não ficaram vendo o TikTok igual você para votar. Votaram porque o Espírito Santo os tocou. Rezemos para que esse nosso irmão que preside a igreja de Roma na caridade deixe-se cada vez mais guiar pelo Espírito Santo. Ele que já esteve algumas vezes no Brasil e está agora também em Salvador com o Dom Sérgio, que seja o homem que nos traga Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.